Olá, bem-vindo à nossa aula de número 15 do segundo módulo de língua portuguesa. Nesta aula trabalharemos tendências contemporâneas em poesia. Para começar a falar do tema de hoje, vamos partir desta reflexão de Paulo Leminski. Ela tem tudo a ver com poesia contemporânea, que, por sua vez, é fruto de uma subjetividade em uma sociedade muito peculiar e muito industrializada e vai refletir todas essas questões. Originalidade, radicalidade, marginalidade. Como se comporta o poeta no mundo industrial, no universo das linguagens industriais? Paulo Leminski. Ambientada em um contexto muito paradoxal, as tendências contemporâneas se deparam inicialmente com uma situação de abertura, e depois o contexto vai se fechando ao autoritarismo. Assim, vemos que o governo de Juscelino Kubitschek, que vai de 1956 até 1961, possibilitou um crescimento industrial, o que é refletido no jargão 50 anos em 5. Além disso, esse cenário mais expansivo foi muito propício ao desenvolvimento cultural e possibilitou o surgimento da bossa nova, dos festivais de música, do cinema novo, do teatro oficina. No entanto, com a crise política de 1964, o autoritarismo foi crescente e os militares tomaram o poder. Embora o cenário fosse desolador, a sociedade começou a organizar um movimento de resistência. Em 1968, o governo decretou o Ato Institucional 5, conhecido como AI-5, e a censura se intensificou. Assim, o cenário cultural ficou bastante complicado no Brasil. Vamos entender, então, o que vem a ser as tendências contemporâneas dentro da nossa literatura. O que nós podemos chamar de tendências contemporâneas? Então, nós temos um movimento chamado de concretismo, e a partir daí nós temos alguns outros desdobramentos em poesia que surgiram a partir do movimento concretista e que foram influenciados por ele. Então, são eles a poesia social, a poesia praxis, a poesia marginal e o tropicalismo. Então, todos foram influenciados pelo concretismo, tem alguns aspectos do concretismo, mas tem as suas peculiaridades. Vamos então falar um pouco de concretismo. O movimento que é conhecido como concretismo teve a influência da valorização dos aspectos geométricos e também aspectos da propaganda. É marcado pela publicação da revista Neu Ganges em 1952, e os principais representantes desse período são os autores o Despig Natari e os irmãos Haroldo Campos e Augusto de Campos. Ele foi consolidado a partir de 1956, com a Exposição Nacional de Arte Concreta em São Paulo. Aqui nós temos o poema como objeto, no qual a gente tem tanto a palavra tendo significação, quanto o trabalho gráfico que a envolve. Então, aqui na tela vocês podem ver um poema sem um número, número, 0, 1, o número, um número, um sem número. Então, a própria disposição gráfica das palavras vai formando o símbolo do infinito, que vai colocando essa colocação do número 0 até o sem número com número, que é a intenção do poeta. Aqui nós temos uma figura que mostra o Despig Natari e os irmãos Campos. Então vamos falar um pouquinho sobre as características desse período. A exploração do elemento significante, tanto verbal quanto visual. A poesia não linear, ou seja, como nós temos aí a exploração da palavra e da disposição gráfica, não tem como ler no sentido que nós costumamos ler, que é
da parte superior para a inferior e da parte da esquerda para a direita. Aqui os poetas podem incentivar a leitura de qualquer parte que o leitor quiser fazer essa leitura. Por exemplo, deem uma olhada aqui na tela. Eu tenho beba Coca-Cola, babe, beba, caco, babe, cola, caco, caco, cola, cloaca. E eu poderia ler esse poema de baixo para cima, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Então, há várias possibilidades nessa não linearidade da poesia. Outra característica é o emprego da comunicação não verbal, ou seja, esse trabalho com o aspecto gráfico e a ruptura com a sintaxe tradicional. Então, pode ser que aconteça a pontuação e pode ser que essa pontuação não aconteça. E o emprego de figuras sonoras. O primeiro desdobramento que acontece do movimento concretista é a poesia praxis. A poesia praxis é uma nova tendência poética que inicia a partir de 1961. Ela foi liderada por Mário Chamy e ela propunha a palavra como uma provocação, numa perspectiva de trabalho formal. Esse trabalho ele era engajado com o universo social e político, e ela vai trabalhar como no sentido de provocação mesmo. Aqui a gente tem um exemplo da obra do Mário Chamy, né? Veículos de massa, o vidro, transparência, o olho cego, consciência, a consciência no vídeo, a transparência no vídeo, o povo cega da praça, o olho negro da massa, a praça de olho cego, a massa de olho preto. O segundo desdobramento que a gente tem do movimento concretista é a poesia social, que se iniciou em 1957 como uma oposição aos excessos formais cometidos lá pelo concretismo, tá? Então, aqui vocês podem ver uma caricatura do Goulart, que foi a principal representação desse movimento. A linguagem da poesia social era extremamente simples. Ela luta pela utilização de produtos mais artificiais. Ela é muito comunicativa e ela considera a palavra como um elemento provocador, assim como a poesia praxis. A temática ela é muito social, voltada para a problemática do país. Depois nós temos um outro desdobramento do concretismo, que será o tropicalismo. O tropicalismo ele tem uma vertente um pouquinho diferente. Aconteceu nos anos 67 e 68 e vai retomar o movimento antropófago que aconteceu lá no início do modernismo, lá na semana de 1922. Tem toda essa inspiração de nacionalismo. Eles têm esse aproveitamento externo e interno, ou seja, o antropófago, as vanguardas que vinham de fora, né? Então aqui a gente tem o tropicalismo, ele começou com o Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé e os Mutantes, com base nos concursos que tinham na Rede Record, que eram os festivais de música. Por fim, a gente vai encontrar o desdobramento do concretismo, que é a poesia marginal. Aqui na tela vocês podem ver uma imagem de como que a poesia marginal acontecia. Então, como a gente tem uma censura muito grande nesse período, por conta do contexto político, a poesia marginal ela vai ser uma poesia que ela vai acontecer mais por conta de resistência. Então, ela vai ser uma poesia que vai acontecer, o pessoal vai usar muito o mimeógrafo para fazer esse movimento de resistência. Ela aconteceu na década de 70, principalmente.
É uma produção independente, não vai estar ligada a nenhuma gráfica. É um movimento de anarquia e resistência. Ela foi marcada pela inventividade e pela modernidade, então ela tem um caráter de experimentalismo. A linguagem que é utilizada é uma linguagem inovadora e também a gente vai encontrar aqui desdobramentos gráficos e visuais. Então, tem tanto o aspecto verbal quanto o aspecto não verbal. Temos aqui, então, dois exemplos da poesia marginal, uma do Chico Alvim e um do Cacaso. Então, visita, não bateram na porta, arrombaram. E corda bamba, poesia, eu não te escrevo, eu te vivo e viva nós. Tem muito a ver com esse contexto de censura que imperava no país. Então, agora nós passamos às atividades. Nosso primeiro exercício, nós temos uma questão que esteve presente numa das provas do Enem, e ela nos apresenta um texto concretista e dá algumas orientações para a leitura desse texto. Então, nós temos aí um texto que não é linear, como nós vimos anteriormente, e tem um título, Epitalâmio, segundo, e tem um S, um H e um E. Então, temos aí à esquerda, rei igual a ele, o E, o símbolo do E igual a E, Xi igual a ela, S igual a serpens, H igual a homo e o E igual a Eva, Pedro Xisto. Continuando, ela nos dá a seguinte informação. O poema pertence à poesia concreta brasileira. O termo latino de seu título significa epitalâmio, que significa poema ou canto em homenagem aos que se casam. Considerando que símbolos e sinais são utilizados geralmente para demonstrações objetivas, ao serem incorporados ao poema, letra A, adquirem novo potencial de significação, letra B, eliminam a subjetividade do poema, letra C, opõem-se ao tema principal do poema, letra D, invertem seu sentido original, letra E, tornam-se confusos e equivocados. E aí, refletiu sobre o texto, a informação oferecida pela questão e a relação estabelecida pelas alternativas? Pensou na melhor resposta para esta questão? Pois bem, a resposta para ela é a alternativa A, uma vez que ela contempla todas as possibilidades de significação semântica deste poema. Nossa segunda atividade é uma questão adaptada das provas do Enem. Ela nos apresenta um texto concretista. Observe. Parker, Texaco, Esso, Ford, Adams, Faber, Melhoralson, Rizal, Rinso, Lever, GC, RCE, GE, Lobiloio, Colinos, Electric, Colgate, Motors, General, Casas Pernambucanas. Um poema do Paulo Leminski. Logo a seguir, a questão nos traz algumas informações. Confira. O poema lido, publicado inicialmente na revista Invenção, nos anos de 1960, e posteriormente em Caprichos e Relaxos, nos anos de 1980, exemplifica a filiação do poeta Paulo Leminski à poesia concreta. Em relação a este poema, é correto afirmar que: letra A. Indica a eleição da sintaxe convencional, o primar pela estrutura de uma poesia ancorada em instrumentais tradicionais, como se nota na disposição e formatação das palavras. Letra B. É urdido sobre a prática da linguagem fragmentada, rompendo assim com o formato disciplinado, linear, de modo a obter com isso nova maneira de conceber a construção poética. Letra C. A brincadeira irônica com marcas de produtos de circulação no mercado engendra uma poesia que busca a lógica discursiva e a obediência sintática,
restringindo o leque de realizações semânticas. Letra D. Leminski apropria-se de logomarcas reconhecidas para sugerir um universo de consumo que põe em equivalência o segmento das empresas nacionais ao das multinacionais, o que se comprova nos detalhes gráficos e espaciais reconhecidos no texto. E letra E. O poeta negligencia a materialidade dos signos e a disposição espacial na página em branco, o que se verifica na apresentação das logomarcas, que se dá de modo puramente aleatório e descomprometido de qualquer valor semântico. E aí, qual será a alternativa correta para a nossa questão? Pois bem, a resposta para ela é a alternativa B, uma vez que o Enem nos apresenta uma obra na qual o autor brinca com os recursos da publicidade, ironizando assim o consumismo. Dessa maneira, a organização textual, de maneira tradicional, fica desestabilizada, surpreendendo pelo visual. O autor inova, explorando outras alternativas textuais, sem abrir mão das estratégias semânticas, modificando, porém, os meios para manipulá-las, o que resulta em uma poética inventiva e irônica. Esta foi a nossa 15ª aula do módulo 2 de Língua Portuguesa. Nela, nós falamos de tendências contemporâneas em poesia, contextualizando as produções literárias da época, falando sobre vertentes diferenciadas e citamos alguns autores e obras que se destacaram. Até a nossa próxima aula.